fim. Em 2009 eu comecei a juntar material para falar, mas na verdade eu estou ligado nesse tema desde a minha infância. E mais precisamente há 50 anos, que foi quando eu ouvi pela primeira vez um dos noturnos de Chopin. Nós todos os nossos colegas do mundo inteiro, terapeutas ou psiquiatras, além dos educadores e outros que trabalham com seres humanos, todos nós trabalhamos com o sofrimento humano. E o sofrimento humano é um dos maiores enigmas da vida, porque desde a antiguidade, os poetas, os filósofos, seja no Ocidente como no Oriente, tentaram dar uma resposta por que é que o ser humano sofre. Isso é inevitável, é uma contingência, depende da cultura, é um problema psicológico pessoal. É de se crer que desde que nós temos registros culturais, há o registro de que há uma dimensão dolorosa na existência. As religiões tentaram dar uma explicação para isso. O cristianismo, que é a base da nossa consciência coletiva ocidental, tem um posicionamento muito claro a respeito do sofrimento e da origem do sofrimento no pecado original. Outras religiões têm versões um pouco diferentes. Mas mesmo numa religião como o hinduísmo, que é tão panteísta, o sofrimento existe por causa dos deuses. Quer dizer, há um aspecto da divindade que provoca punição, que provoca sofrimento. O budismo, talvez, seja a religião que foi mais longe em termos psicológicos, porque o budismo focalizou a questão do apego do ego, o apego às emoções, o apego à tristeza, o apego à alegria. Portanto, a superação do sofrimento, segundo o budismo, seria a superação do apego. Mas eu nunca encontrei ninguém que tivesse conseguido um desapego tão radical do ego. Talvez alguém vivendo num mosteiro no Tibete. Mas na nossa vida, da maneira como nós vivemos, o ego é o nosso corpo psíquico. O ego é a nossa realidade, ele é o nosso instrumento. E hoje eu mudei, ou eu modulei um pouco o título do meu trabalho, por causa do tema do Congresso, que eu acho tão importante, e eu denominei este workshop com uma pergunta: será que o ego consegue ser amigo de uma alma que está sofrendo? Então, eu não vou discutir a origem do sofrimento, eu não vou fazer uma síntese do que os grandes filósofos falaram, ou do que a psicanálise falou, e as outras correntes, ou a filosofia existencial, até porque eu não tenho conhecimento disso. Mas mesmo no campo junguiano, eu não vou voltar para o Jung ou para os outros autores, porque não é necessário. Cada um de nós aqui presente sabe o que é sofrimento da alma, assim como eu não vou me preocupar com definir alma, porque todo mundo tem uma experiência e tem a sua própria maneira de definir, e é bonito que cada um tenha. Então eu estou conversando com aquilo que vocês entendem como sofrimento, aquilo que vocês entendem como alma. Eu vou procurar o centro, a linha central do que eu vou lhes falar, é uma busca de entendimento ou de descrição deste relacionamento sutil entre ego e alma. Eu digo sutil porque ele é muito difícil de observar. Ele tem minúcias, ele tem aspectos diminutos que são quase invisíveis. Então me interessa muito esta relação, e que ela possa ser uma relação de amizade, porque a maior parte das vezes ela não é uma relação de amizade.
não precisa ser necessariamente uma relação hostil ou de inimizade, mas não é uma relação onde conscientemente o ego saiba que ele pode ter uma amizade por uma outra instância. Em geral, o problema é que o ego nega que existe uma outra instância. Mas eu acredito na possibilidade de uma evolução, que o ego queira esta amizade, olhe para a alma e aprenda com ela. Não é a consciência que explica para a alma por que é que ela sofre. É a alma que conta para a consciência que ela está sofrendo e lhe diz por quais caminhos ela anda quando ela está no estado de dor e como que ela sai do estado de dor. A consciência não entende nada disso. Então, existem dois estados obscuros e dolorosos. Um é do ego consciente, outro é da alma. E eles não são iguais. Isso é o que eu queria mostrar para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu exemplo, porque o meu eu conheço melhor. Eu vou lhes mostrar rapidamente até onde eu consegui chegar na tentativa de dizer alguma coisa coerente sobre o sofrimento da alma. É o que eu consegui. Quando eu completei 30 anos como analista, eu resolvi escrever um livro por 30 anos de trabalho. E aí eu me dirigi a essa questão e eu tentei ir até o limite. Nossa, eu estou tremendo. É o meu limite. Eu acho pouco, mas eu não consigo ir além. Talvez daqui a 10 anos eu consiga dar um passinho além. Eu vou lhes dar esse exemplo com o meu próprio limite, onde que eu cheguei, porque eu acho que a psicologia em geral, em todas as correntes, ela tem um limite. Ela vai até um ponto, depois ela não consegue ir mais, porque ela não tem palavras, ela não tem meios de observar, então ela para diante daquilo que ela observou com o vocabulário que ela tem. Então, o que é esse workshop? Eu quero mostrar que, além da psicologia, a poesia consegue ir mais longe. As palavras poéticas são mais poderosas do que as palavras psicológicas. Então, isso é uma coisa aleatória e é uma questão pessoal. Eu escolhi aquele que é considerado o maior poeta brasileiro, que é o Carlos Drummond de Andrade. Poderia ter escolhido outros, poderia ter escolhido o Fernando Pessoa, poderia ter escolhido o Rilke, um europeu, mas eu escolhi o Drummond. 7 poemas do Drummond, que eu vou comentar com vocês, não do ponto de vista literário, mas tentando extrair dos poemas como se fosse uma aula de psicologia dada por Carlos Drummond de Andrade. Eu creio que eu vou conseguir mostrar para vocês que nas palavras do poeta estão contidas muitas observações e muito aprendizado. E vocês, são 7 poemas, eu vou mostrar em PowerPoint e vou fazer comentários psicológicos, não comentários literários. E nos 7 poemas, vocês vão notar que há uma estrutura parecida, porque eles têm uma primeira parte que fala da dor da alma. E a grande metáfora do Drummond é a noite. Então, nesses diferentes poemas, ele vai falar de diversas maneiras da dor da alma associada à treva, ao negror da noite. Mais ou menos no meio do poema, ou nos 2/3, depois de 2/3, vem um advérbio adversativo. Mas, no entanto, porém, e aí começa a metamorfose da dor, e a metáfora mais linda é o alvorecer, é o surgimento do sol, é a manhã. Então, eu vou comentar esses poemas que têm essa estrutura. São 2 movimentos, é como se fosse uma Nigredo
e uma albedo, né? No 7, nós vamos acompanhar isso. E depois de eu comentar esses 7 poemas, eu vou novamente lhes propor que a poesia, seja do Drummond, seja do Fernando Pessoa, seja do Manuel Bandeira, seja da Adélia Prado, seja da Cecília Meirelles, seja de quem vocês quiserem, ela também tem o limite dela. Além da poesia está a música, que já não usa mais palavras, ela usa sons. E há um tipo de música que também é uma aula de psicologia sobre a alma. A escolha, novamente, é pessoal. Eu estou lhes fazendo uma proposta ou dando um exemplo. Eu fui para o período romântico e escolhi o Chopin. Então, quando chegar esse momento, nós vamos ouvir o Noturno número 8, que é Opus 27, número 2, composto em 1836, quando Chopin tinha 26 anos. É uma aula magna, maior do que a aula do Carlos Drummond de Andrade. E, novamente, eu não vou fazer comentário musical, eu não sou especialista em música. Eu vou tentar extrair da música psicologia. Por isso, eu pedi ao nosso colega analista e pianista e meu querido amigo Luiz Fernando Toledo que preparasse esse noturno, e ele está há quase um ano no piano que ele tem no consultório dele, acho que quando os pacientes faltam, ou de noite, martelando o teclado, e vocês vão ver onde ele chegou quando eu fui ouvir o Luiz Fernando no consultório dele na semana passada. Eu fiquei absolutamente comovido. Então eu estou muito feliz de poder apresentar para vocês, não um filme do YouTube, mas um pianista ao vivo, como nós tivemos o Dartil ontem, que se eu soubesse que ele ia tocar aquilo, a gente teria pedido para ele estar aqui hoje, e começaria a pegar o Villa-Lobos, que seria maravilhoso, porque isso é alma brasileira. Mas eu não cheguei no Villa-Lobos, eu fui no Chopin, mas é claro que abre-se aí um caminho para a gente começar a aprender psicologia com música. Então, essa é a estrutura, e eu só lhes digo uma coisa. Quando eu inscrevi esse trabalho no Congresso, eu inscrevi como workshop porque em 30 minutos eu não conseguiria fazer esse trabalho. Então, esse trabalho não poderia ser apresentado. E eu imaginei um workshop intimista, pequeno, com 50 pessoas. Eu fico muito feliz de ver vocês todos aqui, mas é claro que eu tenho que mudar um pouco a minha postura, porque é um número maior de pessoas, então eu não posso me deter, digamos, numa pergunta, numa questão que alguém coloque, porque aquilo poderia desviar do todo. Então vocês, por favor, compreendam. Não é uma palestra, eu quero manter a informalidade, a coloquialidade, e se alguém quiser me interromper porque algo não está claro, fiquem à vontade. Isso aqui é uma oficina, né? O workshop é a oficina do carpinteiro. Então, a gente vai... A ideia é trabalhar um pouco. Então, eu vou começar... Não, é aqui. Adélia Prado, curto, ela é uma grande poeta também, e ela falou sobre sofrimento assim. É uma entrevista. Ser religioso, ou pelo menos cristão, significa ter vocação para o sofrimento, para a dor? Responde ela, não. Significa estar vocacionado para o real. O real é sofrimento? É. O real inclui necessariamente o sofrimento, porque essa é a nossa condição. De fato, estamos num vale de lágrimas. Não há como fugir disso. O poeta, sob esse ponto de vista, seria um masoquista? Não. Masoquismo é o prazer do sofrimento. Estou falando de uma constatação de que o mundo é dor, que o mundo é pura dor, que a condição humana é pura dor. Posso falar dor ou pecado, para mim é a mesma coisa.
Portanto, o júbilo é sempre uma transcendência. O júbilo é busca, quer dizer, é meta. Eu estou buscando. E esse júbilo que seria a união com Deus, a superação da condição humana. Então, só na superação da nossa condição haveria júbilo. A felicidade é possível no mundo? Não. Acho que no mundo a gente experimenta a felicidade. Você tem, como diz Santo Inácio, momentos de consolação. Nesses momentos de consolação, você experimenta exatamente uma plenitude, uma unidade, porque o sofrimento é divisão. E quem conhece a poesia da Adélia Prado sabe que a poesia, para ela, é uma maneira de superação do sofrimento, porque ela encontra palavras e ela se sente porta-voz de uma fala mais alta que a usa como porta-voz. Então, para ela, isso faz com que ela suporte o sofrimento. Eu vou agora, como eu disse, mencionar rapidamente aquilo que eu escrevi sobre sofrimento no meu livro A Voz e o Tempo, só para vocês verem a questão do limite, e eu tenho plena consciência dele. A terapia atinge seu nível mais comovente quando se começa a dar nome às dores da alma. Alma, essa dimensão sutil da realidade psíquica que se expande do paciente para o mundo e com este o conecta de modo renovador. O terapeuta tenta descobrir em que estado a alma está. Se silenciada, deturpada, negada, racionalizada, submetida, machucada, doente, ferida. Quando se percebe mais ou menos o estado em que a alma se encontra, tem início uma tentativa de ouvi-la. Se estiver silenciada, nada dirá. Convém então calar e ouvir um bater de asas, murmúrios e sussurros. Às vezes a fala da alma é uma lágrima, um suspiro que esperamos venha a adquirir eloquência. Aí entramos num terreno inexplorado e misterioso, no qual certas coisas ocorrem. É aí que está o meu enigma, estas coisas que ocorrem, que mal consigo formular, mas mesmo assim são tangíveis, porque, segundo observo, uma vez reconhecida e aceita a sua dor, a alma percebe que está sendo acolhida. O movimento inicial não é de cura. A dor presente começa a gerar um tipo de força totalmente diferente da força do ego. Uma força moral, uma força reflexiva, uma força de posicionamento dos sentimentos. Essa frase eu acho que foi uma das fortes que eu consegui. A alma, no estado de dor, gera. Em seu âmago, há uma matéria desconhecida. O Drummond entende dessa matéria desconhecida. E transformadora no âmago da alma, que nenhuma psicologia define nem conceitua, como se fosse um território inacessível à elaboração mental e ao entendimento. Nós vamos ver nos poemas que, às vezes, a alma não entende, mas subitamente ela entende por que ela não entende. Encaro a terapia como um trabalho capaz de tocar um cerne obscuro que nos apavora e que até preferiríamos ignorar, que é o coração da agonia. Porque lá, em seu mais íntimo, pulsa e vibra uma força de renascimento e restauração. No interior obscuro da dor, há uma medula psíquica geradora de energias vitais. Assim como no átomo da matéria, estão contidas energias descomunais. A fissão do centro da dor, assim como a do átomo, pode levar à bomba nuclear, ao suicídio e à destruição, ou à energia nuclear.
A verdade é que mal se conhece a extensão dessa força criativa ou letal contida em estado potencial no átomo da dor. A única maneira de eu continuar isso é indo para o Drummond. Então vamos começar com um poema de 1951, O Relógio do Rosário. Eu vou dar uma contextualizada. O ego poético se encontra numa praça, numa cidade mineira, que pode ser Tiradentes, ou Ouro Preto, ou Sabará, onde há uma igreja do Rosário, que tem um sino e tem um columbário do lado. E o sino toca às 6 badaladas das 6 horas da tarde, e no momento que o sino toca, o som do sino puxa a alma para a noite, e ao fazer isso vem um mundo atrás da alma, penetrando na obscuridade noturna. Então, diz o Drummond, era tão claro o dia, mas a treva do som baixando, o som é o sino. Em seu baixar me leva pelo âmago de tudo, e no mais fundo decifro o choro pânico do mundo, que se entrelaça no meu próprio choro, e compomos, os dois, um vasto coro. Eu interrompo para comentar o seguinte, vejam. O sino toca às 6 badaladas da Ave Maria. Talvez muitos de vocês conheçam uma fisgada que a gente sente nessa hora, simplesmente por estar ouvindo o sino que anuncia o fim da tarde e o começo da noite. No cristianismo, isso são as vésperas, é a hora da Virgem Maria, é a hora da prece. Mas, psicologicamente, é muito mais do que isso. E vamos lembrar, o sino, ele emite um som que é muito parecido com o Om. O som do sino é um mantra que atua certamente em alguma região do nosso cérebro, transformando o estado mental. Portanto, historicamente, o sino era usado para marcar momentos arquetípicos. Numa aldeia qualquer, nasceu uma criança, o sino toca. Morreu alguém, o sino toca. É festa de São, o sino toca. Acabou a guerra e veio a paz, o sino toca. Então, são os momentos arquetípicos da vida que são marcados por esse som fantástico, porque não há outro igual, não é bigorna, não é tambor, não é sirene de ambulância, não é um som que tem alguma propriedade acústica que talvez a neurociência explique. Mas no poema, ao tocar o sino, a treva baixa imediatamente. Esse baixar vai aparecer depois, é como se o sofrimento baixasse do alto. Se o sofrimento baixa do alto, ele vem dos deuses, ele vem do céu, e imediatamente ele diz, me leva, me. Mas é ego ou é o quê? Uma parte do eu poético é levada para o âmago, diretamente. Pá! Vai para o caroço e já há um deciframento. Não é o ego que está decifrando. A alma entrou na treva e ela decifra que há um choro no mundo, que se entrelaça com o choro individual. E os dois, a pessoa e o mundo, estão chorando em coro. Isso é uma representação maravilhosa da questão da anima mundi e da nossa relação com a anima mundi. Quer dizer, até que ponto o nosso sofrimento individual não é a maneira como nós sentimos a dor da humanidade inteira, que se expressa, evidentemente, em pessoas vivas. Então, vejam agora a sequência, é uma nomeação. Ó dor individual,
aqui é bem enigmático, afrodisíaco selo gravado em plano dionisíaco. A desdobrar-se está um fogo incerto em qualquer um, mostrando o ser deserto. Então, a dor ela vai se desdobrando como um fogo incerto que vai se alastrando, né? E ela vai mostrando para cada um que o ser é deserto. E agora vejam a sequência. Dor primeira e geral, esparramada, nutrindo-se do sal do próprio nada, convertendo-se turva e minuciosa em mil pequena dor. Num estado de depressão, existem dores mínimas, são quase inomináveis, elas são miudinhas. A dor grande, ela se pulveriza no que ele chama de pequena dor, e isso que é dificílimo de observar. Está nos pensamentos, quer dizer, num estado doloroso, o pensamento sofre com migalhas. A dor se pulverizou. E olhem que estranho. Prelibando, quer dizer, libação é celebração, né? Celebrando antecipadamente o momento bom de doer, a invocá-lo se custa parecer. Isso é bem do romantismo, quer dizer, é o amor pela dor. Espera aí. Não, aqui já foi. Dor de tudo e de todos, dor sem nome, ativa mesmo se a memória some, dor do rei da roca, dor da coisa indistinta e universa, onde repousa, tão habitual e rica de pungência, como um fruto maduro, uma vivência. Olhem agora. Dor dos bichos, oclusa, escondida, né, nos focinhos, nas caudas titilantes, nos arminhos. É o que você sente olhando para um animalzinho fofo no focinho, e você pode perceber que existe dor num animal. Dor do espaço e do caos e das esferas, do tempo que há de vir, das velhas eras. Quer dizer, só o Drummond, ele está dizendo que há uma dor do espaço, há uma dor do tempo. Então é uma dor que permeia a criação inteira, ela não é um problema psicológico de um indivíduo. E vejam agora a pergunta: o amor pode ser um antídoto para a dor? Não é, pois, todo amor algo divino e mais aguda seta que o destino? Não é motor de tudo e nossa única fonte de luz na luz de sua túnica? O amor elide a face. Elide quer dizer esconde. Ele murmura algo que foge e é brisa e fala impura. O amor não nos explica. E nada basta. Pausa. O amor não nos salva da dor. Às vezes a gente pensa isso, ou algumas psicologias dizem isso, mas o poeta diz que não. E o músico diz que não. O amor tem uma função muito grande, mas ele não nos explica. E ele não explica a dor. A dor é mais poderosa do que o amor. Se alguém já acompanhou um caso de suicídio, deve ter percebido que, mesmo que essa pessoa fosse amada, o amor que alguém sentiu por ela não a salvou. E mesmo que ela sentisse amor, a dor foi maior. Portanto, o amor é importantíssimo, mas ele não tem tanto poder assim. E por quê? Nada basta, não há nada de natureza assim tão casta que não macule ou perca sua essência ao contato furioso da existência. A ideia é que a existência tem um lado tão furioso, tão brutal, que tudo fica sujo, tudo fica manchado pela força da existência. Não há como fugir disso. E existir, o que é? É um exercício
de pesquisar da vida um vago indício. Isso nós vamos seguir essa linha. Que pesquisa é essa de um vago indício de vida segundo o ponto de vista da alma? É um exercício a provar a nós mesmos que vivendo estamos para doer, estamos doendo. Aquele inventou um verbo, né? Eu dou, estamos doendo. Olha o mas. Agora é a segunda parte. Olha o ouro que apareceu. Mas, na dourada Praça do Rosário, foi-se no som a sombra. Então, são 6 horas da manhã, o sino tocou de novo, às 6 badaladas, é o mesmo som, mas agora o som leva embora a treva, leva embora a sombra, a praça está dourada, o columbário, já cinza se concentra, é a cor das pombas, as pombas são cinzentas, pós de tumbas. E essa frase final, o columbário já se permite azul, ou o azul ficou permitido, risco de pombas. É o risco do voo das pombas no céu azul, como se isso fosse uma nova caligrafia pós-noturna, com o raiar do sol, como se surgisse uma nova grafia no céu. Esse é o primeiro poema do Drummond. Vocês veem a compactação de ideias que ele tenta transmitir aqui. E neste, que é 20 anos mais novo, já vai aparecer o tema da música. É um poema mais coloquial. Então, ele entra num... Eu vou ler porque esse é fácil de entender. O poeta está entrando uma coisa triste no fundo da sala. Me disseram que era Chopin. A mulher de braços redondos que nem coxas martelava na dentadura dura, que é o teclado, sob o lustre complacente. Agora olha o ego. Eu considerei as contas que era preciso pagar, os passos que era preciso dar, as dificuldades. E agora que é importante, enquadrei o Chopin na minha tristeza e na dentadura amarela e preta meus cuidados voaram como borboletas. Então, o poeta está falando do poder da música, mas nós não estamos ouvindo o Chopin aqui. Aqui é o poema, que se refere à música. Nós vamos ouvir a música depois. Mas no poema está dito o seguinte, que quando o ego fica no mundinho do ego, ele pode estar ouvindo a coisa mais sublime do mundo e ele está pensando nas contas que tem para pagar e nas suas questões. Mas no momento em que há um enquadramento entre Chopin e tristeza, aí as preocupações voam como borboletas. Borboleta é a alma liberada que voa. Eu fiquei nesse enquadramento aqui, ó. Hoje em dia se fala, nos Estados Unidos, quando se está falando de psicologia em inglês, se fala assim, you have to reframe it. Você tem que ressignificar, reenquadrar, reformular. Né? Na hipnose ericksoniana, depois da hipnose, você reenquadra o teu trauma. O que é isso? O que é enquadrar Chopin e tristeza? Eu acho que isso é a alquimia entre o ego e a alma. Quer dizer, é preciso juntar as duas polaridades, o estado do ego e o estado da abertura da alma, para que, dialeticamente, um e o outro se fundam. Então, o Drummond está dizendo que a música tem esse poder, mas a poesia também, né, de alterar um estado mental, porque 2 níveis psicológicos se enquadram um no outro. Ele já usa aqui a palavra noturno. Aqui o poeta está à noite num apartamento escuro diante da janela, olhando para fora. Então, ele está num silencioso cubo de treva. Um salto e seria a morte. Mas é apenas
Sob o vento, a integração na noite. Isso é sofrimento para o Drummond. Integração na noite. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem vão propósito. Somente a contemplação de um mundo enorme e parado. A soma da vida é nula. Tá? Então, diante da janela, no escuro, não vem saudade, não vem pensamento de infância, não vem nada. Olha o mas. Mas a vida tem tal poder. Qual será o poder? Na escuridão absoluta, como líquido, circula. Está curto aqui, depois ele desenvolve esse tema. Mas aqui tem um enigma para a psicologia. O que é isso de que a vida é líquida e ela circula mesmo na treva, mesmo no sofrimento, mesmo na depressão? E quem é que observa essa circulação? Circulação é vida, o ar, o sangue, né? É movimento. Então é treva, é sofrimento, mas a vida está circulando. Isso é uma lição. E o nosso querido ego, ele tem que aprender isso e observar a circulação da vida. Suicídio, riqueza, ciência, a alma severa se interroga e logo se cala. E não sabe se é noite, mar ou distância. Triste farol da ilha rasa. Quer dizer, o farol não ilumina nada. A alma está se fazendo perguntas e ela se cala. E ela mesma não entende se é noite, se é mar, se é distância. Bom, se a alma não entende, o ego menos ainda. Né? O ego vai tomar um uísque. Ele vai para a rua andar. Ele não está entendendo nada. Mas a alma também não está. Ela está confusa. Que estado é esse? Mas ela se interroga. E nesse momento ela se cala. Para o Drummond, o calar é terrível, porque o poeta precisa de palavras. Quer dizer, não ter palavras é um estado doloroso. E usar palavras para nomear já é uma maneira de metamorfosear a dor. Portanto, quando ele fala em grito calado, em silêncio, e vocês sabem, por experiência, ouvindo os pacientes, o momento mais difícil é quando uma pessoa não sabe nem falar da sua própria dor. Ela não tem palavras para nomear. A palavra já te empodera quando você consegue dar um nome que não é copiado de nada. Você nomeou um estado, você está com um Drummond. Você está percebendo que tem uma circulação. Música da terra, de novo a palavra música. Agora ele fala assim, que dentro da alma começa um diálogo, que ele diz que é entre piano e violino. Mas isso é um movimento na alma, surgiu um par alquímico na alma que está gerando uma paixão dentro da alma, né? Então, urge suscitar o diálogo patético entre piano e violino, qual se escuta na penumbra da alma a duas vozes, um rumor de paixão se entretecendo. Entatear incessante no conflito corpo a corpo entre o ser e a contingência, nova música, ungida de tristeza, mas radiante de força, vem ao mundo. O que ele está dizendo é que nesse conflito entre o ser e a contingência, a minha contingência, nasce uma paixão que vai gerar uma nova música, ou seja, vai gerar palavra, vai gerar discurso, vai gerar beleza, vai gerar arte. Os artistas querem isso, quer dizer que do estado de dor surja arte. Porque mesmo a música triste é um consolo. Quem está triste ouve música triste. O Dartil deu um exemplo maravilhoso ontem. Com a quarta baquiana do Villa-Lobos, que é muito melancólica, com a alma brasileira e com a valsa triste. E até no Jobim dava para ouvir um pouco daquela melancolia brasileira, porque a beleza é um caminho de metamorfose da dor. A dor muda de modalidade, ela muda de lugar quando ela está
colocada no plano da arte. E é isso que o Drummond está dizendo, que desse combate vai surgir algo ungido, né? É um termo religioso, ungido de tristeza, mas radiante de força. Aí eu pensei, será que quando eu falei que a dor gera e que ela cria uma força, será que eu estou na mesma trilha do Drummond, que também fala que surge algo desse tipo? Luta o homem na área desolada de sua solidão. Luta no palco fremente de contrastes, percebendo que pouco a pouco cerram-se os espaços da percepção. Agora, importantíssimo, e tudo se limita à captação interna de sinais silentes, impalpáveis e invisíveis, nunca, porém, tão vivos se captados. Quer dizer, é como se, de novo, é uma perda diante dessas forças terríveis, mas, mesmo quando a percepção se fecha, é possível uma captação interna de sinais. Eles são silenciosos, são impalpáveis, são invisíveis, mas se forem captados, eles estão vivos. Eu acho que um momento sagrado da análise é quando, juntos, o paciente e o terapeuta, eles captam um sinal. Não é um indício, não é nem um símbolo, como nós gostamos. É um sinal. Para ser captado, é preciso ter muita agudeza da percepção. É preciso ter refinamento discriminatório, porque senão não se capta isso. A gente fica num outro nível, mas o que o poeta diz é que é preciso a captação interna, que não é um termo da psicologia, mas é perfeito para descrever o trabalho que o ego tem que fazer para olhar para a sua amiga, alma. É por captação interna. O homem revela-se na torrente melódica, suplanta seu escuro nascer, sua insegura visão do além, turva de morte e medo. Ó Beethoven, tu nos mostraste o alvorecer. Vejam, insegura visão do além, quer dizer, nem uma visão segura da vida após a morte, do transcendente, da vida espiritual, da eternidade da alma. Isso é turvo de morte e de medo. Mas vem o Beethoven e ele mostra um alvorecer. Quer dizer, nós estamos na captação de sinais. É mais um, depois o Luiz Fernando vai tocar. Passagem da noite. Esse aqui também é duro, hein? É noite, sinto que é noite, não porque a sombra descesse, bem me importa a face negra, mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou, fez-se desânimo. Sinto que nós somos noite, que palpitamos no escuro e em noite nos dissolvemos. Sinto que é noite no vento, noite nas águas, na pedra, e que adianta uma lâmpada, e que adianta uma voz. É noite no meu amigo, é noite no submarino, é noite na roça grande. É noite, não é morte, é noite, de sono espesso e sem praia. Não é dor, nem paz. É noite, é perfeitamente a noite. Mas salve olhar de alegria, e salve dia que surge. Os corpos saltam do sono, o mundo se recompõe. Lembra da dissolução na noite? Aqui é uma recomposição. E essa coisa linda, que gozo na bicicleta. Existir, seja como for, a fraterna entrega do pão, amar, mesmo nas canções. De novo andar, as distâncias, as cores, posse das ruas. Tudo que à noite perdemos se nos confia outra vez. Obrigado, coisas fiéis. Saber que ainda há florestas, sinos, lembram do sino? Palavras, que a terra prossegue seu giro e o tempo não murchou. Não nos diluímos. Chupar o gosto do dia. Clara manhã, obrigado, o essencial
é viver. Eu acho que aqui tem uma coisa muito madura, que é isso aqui, ó. Onde está? Viver seja... Onde está? Existir. Isto aqui é maturidade de quem sofreu. Seja como for, o essencial é viver. Aqui nós temos o Jung. A treva dá lugar à luz, e a luz dá lugar à treva, e a treva dá lugar à luz, e é assim que eu existo, eu tenho que encontrar a minha maneira de existir no meio da dor, porque eu percebi os indícios de que a minha alma não se dissolve. Ela pode ficar líquida e ela circula por caminhos invisíveis, mas ela promove uma recomposição que é sincrônica com o surgimento do sol e da manhã. Embora, para quem sofre de depressão, o momento do nascer do sol é o momento mais doloroso de todos. Então, tudo que foi perdido é reconquistado. Vejam, isso aqui não é que o ego venceu. Foi a alma. Não foi o ego. O ego não fez nada aqui. Eu espero que o nosso ego seja capaz de perceber o que aconteceu e depois fazer o papel dele. Reflete, discrimina, fala, escreve, pensa, reconhece, transforma. Mas diga, eu aprendi com uma mestra. Isso não veio de mim, isso não é mérito do ego. O mérito do ego é não se matar. O mérito do ego é, mesmo no estado doloroso da alma, ir trabalhar todos os dias. Cumprir a sua função de pai ou de mãe, de profissional, e comprar o pão, lavar a louça depois do jantar. Esse é o papel do ego. Isso ele tem que fazer. Será que a música fala isso? Como será? Luiz Fernando, por favor, nos deixe ouvir o noturno número 8, opus 27, número 2.
Leonardo Bernstein dizia assim: a gente não deve ouvir música e ficar fazendo imagens. Isso é muito delicado, porque nós somos psicólogos. Aqui tem muita gente que trabalha na linha do Hillman. As imagens, as imagens. Música não é imagem. A música é abstrata. A melhor maneira de ouvir esse noturno não é imaginando um pôr do sol, nem a noite caindo, nem a lua. Não é isso. A música, ela nos atinge num terreno desprovido de imagens. Ela está além da imagem. Por isso é muito difícil falar dela. Eu acho que, se fosse possível, cada um aqui teria alguma coisa para dizer do que captou sobre esta fala musical do Chopin numa coisa chamada Noturno, sobre um estado de alma. Eu vou fazer um comentário absolutamente pessoal, é apenas um exemplo para, como isso é um workshop, para estimular vocês, e eu vou pedir agora para o Luiz Fernando me ajudar. Esse Noturno tem uma frase, que é a seguinte, só a mão direita, o tema. Vocês ouviram essa nota aqui, ó? Faz de novo. Que nota que é? Essa nota, ela faz uma coisa com a gente. Quer ver? Acompanhem a melodia. Começo de novo? É, só... Ó, é esse som aqui. Epa, epa. A música estava toda doce, doce, de repente vem essa nota, você fala, ih, o negócio aqui... Bom, este tema, ele vai aparecer 3 vezes. E já eu vou pedir para o Luiz mostrar a diferença da primeira, da segunda e da terceira. Então, aparece esse tema e depois há um... Seria um contracanto ou é um segundo tema? Dartil, você me ajuda, viu? Tá bom. Bem, tem esse tema, depois tem uma resposta, tem um desenvolvimento, daí o tema volta. A minha proposta é a seguinte, esse tema é como se a alma estivesse chorando. É um choro. Ela está chorando de tristeza, e este choro, musicalmente, neste noturno, tem esta sonoridade. Faz de novo. Ele vai se desenvolvendo, ele é muito suave, é melódico, né? Mas se eu digo assim, esta frase do Chopin, ela está evocando, né, um estado da alma, um estado assim melancólico. Para quem é que a alma está falando isso? Claro, a música está falando com os ouvintes, dizendo, ouvintes, ouçam-me. Mas a alma está falando isto para aquele que ela realmente quer que a escute, que no meu entender, ou pelo menos nos termos que eu estou conversando com vocês aqui, é o ego. Então, é como se a alma chegasse para o ego e dissesse assim, tan, 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 tan. Só que parece que o ego não ouviu, porque ela vai repetir a segunda vez. E na segunda vez, nós vamos ver, já tem algumas diferenças. E o ego não ouviu da segunda vez. Então ela vai usar todos os recursos que ela tem, como uma criança querendo convencer a mãe que está doendo. A criança usa todos os recursos aqui.
musicalmente serão usados outros sons e arpejos e pedal e aumento de volume, e vocês vão ver que vai vir um crescendo, vai vir uma força, como que dizendo, mas não adianta eu usar todos os meus recursos expressivos que você não me ouve mesmo assim? A minha impressão é que esse noturno termina e o ego não ouviu. Então... Ele funciona quase como um sonho recorrente, né? Ah, bravo. É quase como se fosse um sonho recorrente. Então, por exemplo, ele repete esse primeiro tema 3 vezes no noturno inteiro, né? E a segunda parte também é repetida 3 vezes, mas é realmente como se o ego fosse muito burro para entender o que ele está querendo dizer. Porque tem uma hora que ele tem que fazer ele faz né, aquele momento em que ele... Pô, você não entende, bicho, entendeu? Né? É uma coisa que... Tô dizendo que é isso, né? Você podia, assim, as 3 vezes, só o trechinho inicial, para a gente perceber esse esforço através da música, de falar mais claro, de falar mais claro, de falar mais claro. Só para a gente ter uma ideia. Eu vou tocar, porque assim, eu acho que aqui, nesse primeiro canto, ele tem 2 momentos de tensão, né? Que é esse lá. E aí ele tem um outro momento, que é quando ele... né? Ele faz um... E ele vai repetir isso por diversas vezes durante a música, né? Esses 2 momentos. Então, vamos prestar atenção nisso. Eu vou tocar inteiro essas três repetições, mas aí vocês prestam atenção como é que ele vai apresentando esse tema de diversas formas diferentes, como se ele tivesse aqui... Tá bom. Olha esse é o acorde. Isso aqui tem um intervalo nesse acorde que a gente chama de trítono, que é o intervalo que os teóricos da música, enfim, chamavam de intervalo do demônio, porque é um dos intervalos que mais incomoda o ouvido. Ele é pior do que o intervalo de segunda. Ó. Isso daqui é mais fácil de ouvir do que isso daqui, entendeu? Então, deixa eu... Aí já começa o segundo canto. Esse é o segundo canto, vamos deixar. Vem a segunda vez. Já dá uma ênfase maior, né? Ele faz isso daqui que é para falar, olha, presta atenção, né? Tá pondo mais sons, mais notas. Exatamente. E aí o terceiro canto, que é...
dá para você pegar aquele momento que cresce, 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 e daí começa a coda, que é o rabinho, que é o final, que parece que é quando chega no momento de mais desespero. Olha... É desse para frente, né? Não, eu acho que é um pouco antes. É no final da segunda repetição do segundo. Então faz. Eu não sei se é isso daqui que você está... Aí a corda, na verdade, é aqui, olha. Quando ele vem Então, pra agora... cá, Aí é um fecho, ó. Agora vem o final, vejam. O que eu ouço aqui, mas o que importa é o que cada um ouve. Mas, assim, houve 3 tentativas de expressar um estado para que esse estado fosse entendido e para que alguma coisa acontecesse. Como eu ouço que não houve uma audição do ego, esse lamento da alma, que é o fim do noturno, é um apaziguamento da dor pelo cansaço. É como, finalmente, dormir. Quem não teve essa experiência de chorar e conversar com alguém, e chorar, e depois você dorme? Quer dizer, o alívio da dor vem pela paz de dormir. Isso não é uma resolução, né? Então tem essa... Claro, lembra um pouco um pôr do sol, um crepúsculo, mas... Não vamos por aí, vamos pela sonoridade, é quase, não adianta. Então, eu fico quieto, eu me entrego, vou ver se eu me alivio um pouco comigo mesmo. É um pouco essa ideia, né? Eu vou aproveitar o tempo que resta agora para pegar a metamorfose disso. Porque o Drummond elabora a metamorfose e eu escolhi outra peça do Chopin, que é um estudo, onde a gente ouve a superação desse lamento. Só que vai... Você sabe tocar de corda, Artil, o estudo número 1? O 25, número 1, a harpa eólica. A harpa eólica. É a harpa eólica, tem a partitura aqui. Porque senão a gente vai ter que ouvir o Rubinstein no YouTube, mas era melhor você. De novo, vamos para a primeira parte, depois vem o mas e vem a segunda parte. A noite desceu, que noite, já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas onde se combate, isso é no tempo da Segunda Guerra, é 40 e pouco. Nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. De novo, e o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio, os suicidas tinham razão.
Aurora, entretanto, eu te diviso ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinho-te. Ele adivinha que adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato dos teus dedos frios, que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Olhem que maravilha. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora. A aurora é uma função psíquica. A aurora é uma das energias da alma, e a Maria Zélia, se desse, podia contar um pouquinho da figura mítica de Aurora, como que ela vem, como que ela faz para terminar a noite, né? Tem mito sobre isso, mas o Drummond pega os dedos da Aurora, que ainda estão nem tão feitos ainda, ela vai avançando na escuridão. Essa que é a maravilha. Alguma coisa acontece na nossa alma que ela avança na escuridão. Ela não sabe para onde está indo e o ego menos ainda. Mas ela avança e ela é a aurora. E o que a aurora faz? Ela faz com que nós amanheçamos. E aqui nós estamos de novo no paradigma alquímico. Quer dizer, os vapores das trevas se dissolvem como se fosse dentro da retorta e eles chovem. Né? É uma transformação do vapor tenebroso numa luminosidade dourada. Alguém podia fazer um estudo assim do padrão arquetípico alquímico, eu não sou capaz, na obra do Drummond. E para terminar, vejam, ele já falou, a noite é tudo isso que vocês viram, mas, entretanto, porém, a vida circula, a vida é líquida, a alma anda no escuro, há indícios, só falta uma coisa. Tudo isso precisa de um coração. E como é que fica? Não. Meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Esse é ele o poeta mesmo. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Essas coisas todas que a gente viu. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei. Países imaginários fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer. Entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo, meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Vocês vejam, se o ego aprende com a alma, e se ele permite que seu coração cresça, surge a possibilidade de criar o futuro. É só assim. Não é uma solução da dor individual, a minha pequena dor.
É muito maior do que isso. Portanto, não se pode negar a dor. Se o ego não entende e nega, ele não avança para lugar nenhum. Ele tem que dizer, existir, seja como for. Eu existo com isto, porque há um processo nisto. Alguma coisa acontece que eu não entendo, que eu não vejo, mas que eu posso vir a entender. Eu posso vir a nomear. Eu posso saber mais. E a tarefa final é uma tarefa do coração que aprendeu. O coração que aprendeu, ele cresce. Daí ele fica do tamanho do mundo. E daí é possível criar um futuro. Vocês veem aqui, não é uma ideologia política. Ele não está falando de novos valores, de uma nova consciência. Ele não está falando disso. Ele está falando da força de um coração iluminado pelos ensinamentos da alma. Agora, só para recapitular, as imagens de superação da dor. Lembram, na dourada Praça do Rosário, às 6 horas da manhã, com o som, a sombra foi embora. Ego, meus cuidados voaram como borboletas. A maturidade, a vida tem tal poder, circula. Ó Beethoven, tu nos mostraste o alvorecer. O essencial é viver. Havemos de amanhecer, ó vida futura nós te criaremos. Vocês veem, não tem nada de apoteótico aqui. Aqui não é um estado de euforia, de entusiasmo, não é um estado maníaco, não é uma alegria ilimitada porque a dor cessou, é outra coisa. Então vamos ver, no Opus 25, um estudo número 1, que era chamado de harpa eólica, é aquela harpa que é o vento que faz a harpa sonar por causa do dedilhado, e vocês vão... Eu vou fazer um comentário depois. É uma peça curta. A mão esquerda e a mão direita, elas se complementam, não é acompanhamento, né? E vocês vão vendo que há um movimento que vai crescendo, que vai clareando, que vai crescendo e clareando, e termina. Não é uma polonese triunfal, não tem triunfo nenhum, não tem grandiosidade nenhuma, tem uma coisa serena, contida, mas tem uma felicidade. Vamos ouvir.
que era. Eu estou percebendo, eu acho que eu estou entendendo. Nossa, não dói mais tanto. Puxa, que bom. Que bom que você está aqui, você está me ouvindo, né? Tá melhor agora. Eu entendi. Puxa, finalmente. E há uma coda, há um fim, que não é aquela cair no sono para ter um alívio. Aqui é uma coisa que se resolve lindamente, singelamente, num tom maior que vai crescendo e tem esse arpejo final e termina. Então eu posso dizer, o sofrimento se metamorfoseou. Mas olhem que importante essa lição. Como ficam as coisas. Eu repito, não é um triunfo, isto não é um entusiasmo, isto não é maníaco, isto não é histérico, isto não é... Não, não. É contido, é sereno, é centrado, é maduro, é calmo. Que é o que eu acho e eu espero que o trabalho analítico devia fazer com a gente. Ele devia nos ajudar a fazer toda essa observação de indícios e a proporcionar um aprendizado para o terapeuta e para o paciente que estão olhando para a alma, para que aprendam e se busque essa amplificação do coração e se busque um estado parecido com o dessa música, que é uma maneira de estar tranquilamente presente, tranquilamente conectado com tudo que está acontecendo, participando e sentindo. E aí a gente vai vendo que a vida, ela pode ser muito simples. A beleza da vida pode estar nas coisas pequenas e a beleza humana na amizade, na sinceridade, na honestidade, na criatividade, na troca, no fazer junto, no cantar, no dançar, em beijar a pessoa que a gente ama. Muito obrigado pela atenção.